Nós estamos lendo o Brihad Bhagavatamrita de Srila Sanatana Goswami. Parte 1. A busca pela essência da misericórdia do Senhor Supremo. Capítulo 5. O Amado. Texto 1. Shri Parikshit disse: Shri Narda, fora de si devido ao júbilo, chegou dançando ao reino dos Kurus e rumou velozmente para a sua capital. Textos 2 e 3. Dharmaraja Yudhishthira estava então consultando seu círculo imediato acerca de como verem Krishna levando-o até ali sob o pretexto de algum sacrifício ou calamidade. Quando o rei ouviu que o grande sábio estava à porta, ele imediatamente colocou-se de pé com seus irmãos, com sua mãe e suas esposas. Texto 4. Enquanto Yudhishthira avidamente se adiantava ao seu encontro, Narda aproximou-se e se curvou. Yudhishthira levou-o para dentro do salão de assembleia e, com certo esforço, fez com que aceitasse um assento de honra. Texto 5. Como outros haviam feito anteriormente, querida mãe, o rei providenciou grande variedade de artigos para adorar Narda. No entanto, Narda pegou esses artigos e adorou teus sogros e seus servos. Texto 6. Narda entoou prolongadamente as glórias do precioso tesouro sobre o qual falara Hanuman, o favorecimento de Krishna para com os Pandavas. Narda acompanhou suas palavras, tocando sua vina. Texto 7. Shri Narda disse: Sois certamente as personalidades mais afortunadas da terra. O Senhor de todos os senhores do universo é vosso mais querido amigo. Ele é vosso Deus, vosso mestre espiritual, vosso consanguíneo, vosso primo materno. Ele é vosso mensageiro, bem-querente, mandatário e condutor de quadriga. Texto 8. Para Brahma, Rudra e outros semideuses, ele é difícil de ser realizado, mesmo em meditação avançada. Ele pode ser conhecido mediante as palavras dos Vedas apenas quando se compreende o significado especial das mesmas. Shriman Nrsimha, Shri Vamana e Shri Raghavendra são suas expansões plenárias. Texto 9. Todas as outras encarnações do Supremo se expandem de meras porções de suas porções plenárias. Os grandes deuses, como Brahma, são considerados suas opulências materiais. E a natureza material é sua criada, estando sempre ao alcance de sua visão, pronta para servir, ela desempenha a criação, a proteção e a destruição do universo. Texto 10. Em resposta ao lamento da Mãe Terra, Brahma e os outros semideuses, todos juntos, mantiveram-se às margens do oceano de leite, observando votos estritos. Eles recitaram orações e adoraram o Senhor Supremo, meditando em completa concentração. Não obstante, foram incapazes de obter seu favor. Texto 11. Brahma então percebeu em seu coração o comando do Senhor, que ele ouviu como uma voz descorporificada no céu. Ele repetiu esse comando aos semideuses, e eles ficaram todos satisfeitos. Texto 12. Somente em alguns encontros confidenciais, sábios doutos, como Garga, divulgam quem Krishna realmente é. Ele a quem a personalidade de Deus Narayana se iguala apenas parcialmente. Ele de quem ninguém mais sequer se aproxima. Texto 13. Assim, ouvimos sobre a presença de Sri Krishna na cidade de Mathura, com uma deidade chamada Dirga Vishnu, Mahahari, Mahavishnu
e Mahanarayana. Texto 14. Tudo o que nos resta é orarmos para que ele fique satisfeito com nossas disciplinas de silêncio, paz e devoção. Todavia, sendo naturalmente satisfeito convosco, ele até mesmo se submeteu ao vosso controle. Texto 15. Por favor, apenas ouve o que tenho a dizer. Anteriormente, Krishna concedeu a dádiva da liberação apenas para poucos qualificados, e esta sempre foi a regra. Textos 16 e 17. Kalanemi, Hiranyaksha, Hiranyakashipu, Ravana, Kumbhakarna e outros foram mortos pelo Senhor Supremo, mas nenhum deles recebeu a liberação. E o serviço devocional puro foi dado a ninguém exceto Prahlada, que o recebeu da encarnação Sri Nrsimha. Textos 18 e 19. Posteriormente, a encarnação do Sr. Raghunatha outorgou devoção pura a alguns poucos: Agurra, Hanuman, Jambavan, Vibhishana, Dasharatha e ao venturoso Sugriva. Porém, em relação a esses devotos, jamais ouvimos sobre Prema, o estágio último da devoção pura. Texto 20. Agora, contudo, muitíssimas pessoas oferiram a liberação, tornaram-se devotas e encheram-se de Prema puro, tudo devido ao teu primo materno. Texto 21. E pelo poder de sua glória, demônios aptos para o inferno tornaram-se imortais após terem sido mortos por ele ou por companheiros como Arjuna. Textos 22 e 23. Sábios reflexivos, como Vishvamitra, Gautama e Vasishta, eram absortos em austeridades, meditação mântrica e conhecimento espiritual. Eles tinham várias metas na vida. Contudo, enquanto em peregrinação em Kurukshetra, Shri Krishna misericordiosamente os inspirou a orarem, pedindo-lhe por devoção pura. Destarte, eles obtiveram-na e tornaram-se completamente dedicados ao seu serviço devocional. Texto 24. Mesmo criaturas imóveis, de espécies cobertas pelo modo da ignorância, árvores, trepadeiras e assim por diante, foram erguidas à consciência da bondade pura. Essas árvores e trepadeiras estão agora derramando uma nectária seiva de Krishna Prema. Texto 25. Ó irmãos de Krishna, como as infinitas maravilhas de sua beleza corpórea, de sua refulgência e de seu encanto poderiam ser apropriadamente descritas. Atributos tão atrativos jamais foram vistos em ninguém mais. Texto 26. Esses atributos de Krishna, atrativos e sem precedentes, deixam os indivíduos deveras maravilhados. O mesmo fazem seus passatempos, suas qualidades, seu amor puro, suas gloriosas virtudes e os locais onde ele se diverte. Texto 27. Acredito que caso ele não houvesse advindo em sua própria forma original, o mundo jamais teria conhecido sua identidade verdadeira como a personalidade de Deus. Texto 28. Agora, sua identidade como Deus foi exposta, pois ele apareceu com todo o seu esplendor, adornado com suas glórias ímpares e pelas variadas maravilhas de sua doçura encantadora. Texto 29. Nós falamos da amabilidade de Krishna, mas mesmo as punições que ele distribui são dignas de louvor. Em relação a isso, houve muitos exemplos, incluindo Kamsa, Kaliya e Putana, e no passado mais remoto, Bali e outros. Texto 30.
Sri Parikshit disse. Enquanto cantava entusiasticamente desta maneira, o sábio instruiu sua própria língua, que estava ávida por cantar as glórias do Sr. Madhava. Oh, estás muito ocupada falando sobre a grandeza de nosso mestre. A fim de parar aquela língua, ele a deteve com seus dentes. Texto 31. Querida língua, ele então reconheceu, este esforço teu evidencia tua grande fortuna. Tanto quanto sejas capaz, simplesmente continua falando algo sobre esses amados devotos de Krishna. Texto 32. Sri Narada continuou. Ó Pandavas, ó grandes santos, existe alguém ousado bastante para permitir que sua língua descreva o amor sem igual que cada um de vós tem por Krishna, ou a misericórdia especial que ele outorga a vós? Texto 33. Vossa mãe, Pritha, ouviu certa vez da boca de Akrura uma declaração de Krishna, doce em afeição e destinada a consolá-la. Tão logo ouviu isso, ela mergulhou em uma veloz correnteza de prema. Texto 34. Ela frequentemente se lamentava, com palavras comoventes, as quais podiam partir o coração de qualquer um que as ouvisse. E ela carregava o peso do amor por todos vós, estando presa a vós unicamente porque sois muito queridos ao Senhor Krishna. Texto 35. Krishna, a vida dos Yadus, tentou por um longo tempo partir para Dwarka, mas envolvendo-o com orações lamuriosas, ela manteve-o em sua residência. Texto 36. Krishna conferiu a Yudhishthira o mais elevado prestígio, mais grandioso do que o prestígio de qualquer um nos mundos superiores e inferiores. E mediante favores, como permitir a Bhima matar Jarasandha, Krishna concedeu a Bhima uma fama inigualável. Texto 37. O santo Arjuna tornou-se renomado ao longo do mundo devido à sua amizade íntima com Krishna. Eu jamais poderia cantar todas as glórias de Arjuna, nem mesmo se recitasse centenas de Puranas. Texto 38. E no que diz respeito a Nakula e Sahadeva, todos viram, por muitas vezes, o quão fixos eles são em amor a Krishna, como evidenciado, por exemplo, pelo modo com que os gêmeos procederam na deliberação acerca de quem seria o primeiro a ser adorado no Rajasuya. Texto 39. O Sr. Hari pessoalmente santificou o cabelo de Sri Draupadi durante o sacrifício Rajasuya e outros festivais especiais. Ele chamava Draupadi de querida amiga. Ele livrou-a do medo de Durvasa, o filho de Atri, e do medo de outros mais, como Dushasana. Ele removeu dela toda a sua tristeza. Texto 40. Krishna desfrutou do mingau de Sri Vidura e organizou a celebração da partida de Sri Bhishma. Por favor, julgai, portanto, vossa própria posição a partir do fato de como, em muitas controvérsias, tanto Vidura como Bhishma ficaram do vosso lado. Texto 41. Em verdade, as palavras faladas pelas mulheres comuns de vossa cidade impressionam-me. Essas palavras, centradas em Krishna e imbuídas de conhecimento transcendental e devoção, são louvadas em canções por poetas abalizados. Texto 42. Quando Prahlada, o filho de Kayadhu, recebeu a graça do Senhor Supremo, ele o fez juntamente com um neto. O melhor dos macacos foi favorecido sozinho. Vós, por outro lado, vós que sois almas raríssimas,
receberam completamente o amor e a misericórdia do grande Senhor Hari, juntamente com todos os vossos membros familiares e subordinados. Texto 43. Certa vez, na corte dos Kauravas, comigo e outros sábios presentes, Krishna vos disse: aquele que é amigo dos Pandavas é meu amigo, e aquele que lhes é inamistoso comigo. Os Pandavas são meus próprios ares vitais. Texto 44. Vede só minha arrogância. Apenas Krishna pode conhecer e descrever adequadamente vossas boas qualidades. Todavia, estou ao menos convencido de que o Senhor Supremo descendeu a este mundo unicamente por causa de vós. Texto 45. Shri Parikshit disse: por um momento, Dharmaraja Yudhishthira permaneceu quieto, mas então suspirou, como se estivesse envergonhado. Por fim ele falou, seguido por seus irmãos, esposa e mãe. Texto 46. Yudhishthira disse: ó joia principal dos oradores brilhantes, o Senhor Hari não tem misericórdia para conosco. Somos incapazes de nos lembrar de qualquer misericórdia que ele tenha mostrado a nós, mesmo após considerarmos sobre isso por um longo tempo. Texto 47. Se os materialistas ordinários virem as muitas calamidades que nos vitimaram, sua fé e sua inclinação a servir em Krishna provavelmente irão secar. Texto 48. Isto certamente nos causaria grande aflição, porque dedicamos a nossa vida e o nosso ar unicamente a ele. Sofreríamos como criaturas corporificadas sem alimento ou como peixes privados de água. Texto 49. Por conseguinte, sob o pretexto de arranjar um sacrifício, eu lhe implorei: querido mestre, por favor, mostrai como as fortunas dos devotos e dos não devotos diferem entre si. Textos 50 e 51. Por meio deste sacrifício, todos verão os maravilhosos haveres que pertencem aos vossos devotos nesta vida e na próxima, opulências inteiramente puras e completamente distintas dos haveres materiais. Então, ganhando absoluta confiança em vós, as pessoas adorarão vossos pés de lótus, tornar-se-ão livres do sofrimento e do medo, e oferirão a felicidade sob todos os aspectos. Texto 52. Agora que os nossos inimigos não devotos foram destruídos, o nosso reino retornou para nós, e a nossa aflição se tornou ainda maior do que antes. Texto 53. É nossa culpa que muitas pessoas santas tenham se encontrado com a morte, inclusive professores veneráveis, Drona e Bhishma, bem como Abhimanyu e outros filhos. Texto 54. A companhia desses devotos de Sri Vishnu é-nos mais desejável do que a própria vida. Privados dessa associação, não mais podemos encontrar felicidade alguma. Texto 55. Desfrutamos a felicidade de ver o rosto de lótus de Sri Krishna muito esporadicamente, quando, após longo tempo sem o fazer, ele nos visita em virtude de alguma obrigação. Texto 56. Unicamente os Yadavas são seus verdadeiros amigos. Vivendo sempre com eles em Dwaraka, ele está sempre ocupado satisfazendo esses amigos queridos e supremamente afortunados. Texto 57. De tempos em tempos, viste-os levando mensagens, conduzindo quadrigas e prestando-nos outros serviços. Todavia, ele faz tais coisas unicamente para absolver-se de suas dívidas para conosco
destruir os nossos pecados e proteger os nossos princípios religiosos. Texto 58. Sri Parikshit continuou. Então, Bhima, o amigo do peito do senhor dos Yadavas, riu sonoramente e disse: Por favor, meu querido discípulo de Sri Krishna. Texto 59. Krishna é a fonte original da ilusão, o guru de todos os hábeis enganadores. Seus atos são insondáveis como um oceano. Temos pouca fé nas muitas coisas astutas que ele diz e faz. Ele não tem toda sorte de motivos? Texto 60. Sri Parikshit disse. Em seguida, querida mãe, Shriman Arjuna, meu avô, o íntimo amigo de Krishna, falou abatido e suspirando repetidamente. Texto 61. O venturoso Arjuna disse: Ó divino Narda, a grande misericórdia que teu amado Senhor supostamente outorgou-nos tornou-se, na verdade, a causa de nossa agonia. Textos 62 e 63. Influenciados por especulação árida, preocupados apenas com seu próprio Dharma, Bhishma e outros no campo de batalha atacavam violentamente o Senhor Sri Krishna, perfurando sua armadura e sua carne. O Senhor Krishna, o manejador do disco Sudarshana, tolerou por minha causa esses repetidos ataques contra seu divino corpo, conquanto eu tentasse dissuadi-lo de o fazer. Texto 64. Mesmo hoje, ó Brahmana, enquanto me lembro daqueles incidentes, sou incapaz de remover do meu coração a flecha do pesar. Como então posso experimentar alguma felicidade? Texto 65. Atos que levam dor a alguém querido não é um sinal de compaixão ou amor. Textos 66 e 67. Quando me recusei a matar Bhishma, Drona e outros, Krishna, o melhor dos sábios argutos, ensinou-me algo de forma a me persuadir a ir em frente e matá-los. Ouvir apenas o significado literal do que Krishna ensinou talvez agrade estudiosos áridos, mas para nós, cuja vida e alma têm por base a glorificação do serviço devocional puro, essas instruções do Senhor causam grande dor. Texto 68. Mesmo o estudo meticuloso do significado dessas instruções em nada me alegrou. Ao contrário, suas palavras apenas me lembram de como ele me ludibriou. Textos 69 e 70. Ninguém me é mais querido do que o Brahman Supremo, Krishna, com sua forma bela e que a todos encanta. Ele se deu a mim, que tenho completa fé nele. Ele é o reservatório da misericórdia pura e incondicional, o mantenedor de sua palavra, o melhor dos amigos bem-querentes, o onipotente Senhor de tudo. Textos 71 e 72. Sri Nakula e Sahadeva disseram: Sim, Sri Krishna concedeu-nos firmeza em face de muitos perigos. Ele arranjou a dissolução de todos os nossos inimigos e providenciou tudo para o nosso sucesso no Ashvamedha e em outros sacrifícios. Ele expandiu nossa fama, nosso reino e nossos créditos piedosos, os quais outros sequer poderiam sonhar em obter. Todavia, ó divino Narada, não acreditamos nisso como evidência de sua misericórdia. Texto 73. Contudo, ele deu-nos sua verdadeira misericórdia quando, no festival de muitos grandes sacrifícios que organizara, deleitou-nos, aceitando a primeira adoração. Texto 74. Agora, ele enganou-nos, partindo. Como, então, podemos continuar a viver? Antes, ó Brahmana, ao menos tínhamos a visão dele,
que é de tão difícil obtenção? Texto 75. Shri Parikshit disse: ouvindo as palavras dos Pandavas, Draupadi foi tomada de lamentação. Acalmando a si mesma, com grande esforço, ela falou chorosa e com a voz embargada. Texto 76. Sri Krishna, Draupadi, disse: muitíssimas vezes meu amigo íntimo, Shri Krishna, salvou-me de humilhações, e muitíssimas vezes matou canalhas perversos, como os Kauravas. Texto 77. Eu pensava que ele sempre mostraria misericórdia a nós, mas agora meu pai, meu irmão e meus filhos caíram todos em batalha. Texto 78. Não obstante, eu não lamento, pois por natureza aceito qualquer coisa que ele talvez deseje. Porém, eu tinha esperança de que, sob algum pretexto, ele providenciaria a realização dos meus desejos. Texto 79. Depois que os meus membros familiares foram mortos, Shri Krishna pessoalmente se sentou aqui ao meu lado e peritamente consolou-me com argumentos persuasivos. Texto 80. Sempre bebo o néctar imortal daquelas palavras encantadoras, tão prazerosas à mente, e os sorrisos que vinham com elas. Texto 81. Mesmo assim, é meu infortúnio que ele não mais vem aqui. Como então, querido sábio, posso julgar que ele mostrou-me alguma misericórdia? Texto 82. Shri Parikshit disse: Mãe Kunti, a quem a visão de Krishna era vida, parecia atormentada pela lamentação, lembrando-se de como Krishna havia, certas vezes, mostrado sua misericórdia, e outras vezes não. Então, com olhos lacrimosos, ela falou de modo comovente. Texto 83. Shri Pritha, Kunti, disse: Eu não tinha esposo para proteger-me, mas Krishna sempre intercedeu a tempo de salvar tanto a mim quanto meus filhos de muitas calamidades. A partir disto, entendi que a misericórdia de Krishna para comigo foi especial, maior até mesmo do que sua misericórdia para com sua mãe, Devaki. Texto 84. Agora, no entanto, o pensamento de que Krishna é misericordioso para comigo jamais visita minha mente, pois em toda parte, em nossa casa e nas casas de nossos vizinhos, ouço o sonoro prantear das mulheres cujos parentes foram mortos. Texto 85. Destarte, privados da possibilidade de vê-lo, implorei a Krishna que levasse embora nossa riqueza e nos desse mais calamidades, de modo que ele se colocasse novamente diante de nossa visão. Texto 86. Krishna deu aos Pandavas o reino deles, livre de tormentosos oponentes. Agora, considerando que os irmãos estão satisfeitos, ele nos abandonou e reside em Dwarka. Texto 87. Assim, rejeito a esperança de que ele em algum momento voltará. Agora considero que sua verdadeira misericórdia seria minha rápida morte. Texto 88. Meu último vestígio de esperança, que se fundamenta em Krishna ser sempre compassivo para com seus amigos e parentes, é facilmente desfeito caso eu simplesmente considere quão forte é o seu apego aos yados. Texto 89. Ide, portanto, ver os divinos Yadavas, os associados mais amados do Senhor, os quais vivem imersos em um vasto e inigualável oceano de júbilo. Meu senhor Narada, sabeis muito bem quão augustos eles são. O que vos posso dizer acerca de suas glórias? Texto 90. Shri Parikshit diz: Ó mãe,
ó esposa do sobrinho do Sr. Yadavendra, o elevado sábio Narda logo chegou a Sri Dwaraka. Ele entrou nos limites da cidade, repetidamente ofereceu reverências prostradas e viu à distância os afortunados heróis Yadus. Texto 91. Ele os contemplou sentados à vontade no venturoso salão da Assembleia Sudharma. Organizados em ordem de importância, eles fulguravam com os ornamentos de sua própria beleza corpórea e eram ornados ainda por guirlandas de Parijata. Texto 92. Eles estavam sendo regalados por cantos e danças festivos no melhor estilo celestial e louvados por bardos com palavras esplendidamente elegantes. Texto 93. Os Yadavas riam entre si e trocavam piadas e gracejos, com a refulgência de seus corpos superando a refulgência do sol, com suas personalidades individuais plenas de encanto. Texto 94. Muitas categorias de adornos preciosos decoravam os Yadavas, e mesmo alguns dos membros mais velhos da Assembleia haviam obtido nova juventude em decorrência de desfrutarem constantemente o néctar do rosto de lótus de Sri Krishna. Texto 95. Ao redor de Maharaja Ugrasena, os Yadavas refugiam com grande fulgor, enquanto, com reverente ansiedade, aguardavam a chegada de Sri Krishna. Texto 96. Incontáveis milhões de Yadavas aguardavam, absortos em conversar sobre Krishna e com suas mentes e olhos ansiosa e concentradamente voltados ao caminho do interior do palácio de Krishna. Texto 97. Tão logo os Yadus tomaram conhecimento de que Narda havia chegado, eles correram ao seu encontro em grande comoção. Eles rapidamente o levantaram do chão, pegaram-lhe pelas mãos e conduziram-no ao salão de assembleia. Texto 98. Eles ofereceram-no um amplo assento celestial, mas ele se recusou a sentar-se nele. Consentindo ao seu desejo, eles deram-lhe um local para sentar-se no chão, e todos eles sentaram-se ao redor. Texto 99. Quando trouxeram a parafernália de adoração, o principal sábio entre os deuses curvou sua cabeça a ela de mãos postas. Ele então se levantou e falou-lhes humilde e prolongadamente. Texto 100. Sri Narda diz: ó maiores receptáculos da misericórdia dos pés de lótus de Krishna, sois todos personalidades transcendentais. Hoje, por favor, sede misericordiosos comigo. Por favor, abençoai-me, de modo que eu possa sempre vagar pelo universo, constantemente cantando vossas glórias. Texto 101. Com efeito, esta família dos Yadus é absolutamente louvável. Sois mais radiantes do que os residentes de Vaikunta. Por vossa glória, este mundo dos homens superou Vaikunta e logrou glória suprema. Texto 102. Afortunadíssima Mãe Terra, em consequência de teus frutíferos esforços, estes Yadus manifestaram sobre tua superfície seu nascimento, sua residência e suas agradáveis atividades. O Supremo Senhor Hari reside em suas residências e desfruta com eles inauditos passatempos transcendentais. Textos 103 a 105. Krishna agora se esqueceu de Vaikunta, pois está atado pelas intensas e inquebrantáveis trocas amorosas com esses Yadus. Ele vê os Yadus, toca-os, conversa com eles, senta-se com eles. Ele come e dorme com eles, segue-os quando caminham, tem parte em suas cerimônias de casamento
e participa de suas outras atividades da vida corporificada. Estas relações são mais tangíveis do que a união dos yogis com ele em meditação. Desta maneira, através de seus passatempos, Krishna dissemina entre os yados infinito prazer, destruindo qualquer desejo que possam ter pelo céu ou pela liberação, e ampliando cada vez mais a devoção que possuem por ele. Texto 106. Enquanto comem, dormem, permanecem sentados, caminham, falam, banham-se, divertem-se. Os yados estão sempre tão absortos em amor puro por Krishna que eles até mesmo se esquecem de suas próprias famílias e posses. Texto 107. Ó Ugrasena, rei de grandessíssimos reis, quem pode descrever a extensão de vossa fortuna extraordinariamente grandiosa? Texto 108. Ó, simplesmente vede as maneiras inacreditáveis e infinitamente maravilhosas com as quais o Supremo Senhor Hari se submete ao amor de seus queridos devotos. Texto 109. Ó Rei dos Yados, quando sentais em vosso grande trono, esse mesmo Hari coloca-se diante de vós como um servo e se dirige a vós com reverência. Texto 110. Ele diz: Meu Senhor, por favor, considerai, por favor, dai ordens a mim, que sou vosso servo. Eu, por conseguinte, ofereço constantes reverências a vós e a todos os vossos parentes. Texto 111. Shri Parikshit disse: Os Yadavas eram todos fiéis seguidores do Senhor Supremo, o Senhor que favorece os Brahmanas. Querida mãe, esses Yadavas então se curvaram juntos ao grande sábio, tocaram seus pés e falaram com ele como segue. Texto 112. Os afortunados Yadavas disseram: Mesmo o nosso Mestre Supremo, Shri Krishna, adora-vos. Por que então, ó venerável sábio, estais agindo como uma personalidade baixa, oferecendo respeito a nós, os mais baixos? Texto 113. Sois capaz de derrotar a argúcia até mesmo de Brahma, o mestre da eloquência. Distarte, pelo poder de nosso Senhor Yadavendra, o que vós dissestes a nós não pode ser em verdade. Texto 114. Se alguém tem mesmo que uma leve proximidade com Krishna, existe algo que alguém não possa alcançar? Krishna é um ilimitado reservatório de misericórdia e o melhor amigo incondicional que alguém pode ter. Texto 115. Ele é o oceano de toda grandeza. Simplesmente lembrar-se dele garante todo o sucesso. Ele é o mestre e é o único refúgio dos mais caídos, o provedor de tudo o que é desejável àqueles que nada possuem. Texto 116. Todavia, entre nós, o venturoso Uddhava recebeu a mais grandiosa misericórdia de Krishna. Essa alma excelsa é o conselheiro do Senhor Yadavendra, seu discípulo, seu servo e seu queridíssimo amigo. Texto 117. O Senhor, algumas vezes, abandona-nos para sair em viagem. Isto causa-nos tamanha aflição, que mesmo quando o vemos novamente, a dor não nos deixa. Texto 118. Não sabemos ao certo quando ele poderá ir novamente a algum outro lugar. Uddhava, porém, está sempre ao seu lado, servindo o Sr. Krishna, seu mestre, e residindo com ele. Texto 119. Algumas vezes o Senhor, a personalidade de Deus, envia Uddhava em missões em que ele próprio deveria ir. Por exemplo, o Senhor o enviou para conseguir a soltura de Samba, o qual os Kauravas haviam capturado. Texto 120. Uddhava fica sozinho com Krishna
enquanto o Senhor espirituosamente desfruta de suas refeições. Ele, em razão disso, é a única pessoa que sempre pode obter os remanentes Mahaprasada do Senhor. Texto 121. Com grande prazer, Uddhava massageia os pés de lótus de seu mestre e então alegremente adormece com os pés do Senhor sobre seu colo. Texto 122. Quando o Senhor sai para prazeres confidenciais, Uddhava às vezes o acompanha. E quando Uddhava serve como ministro do Senhor no salão de assembleia, seus conselhos, que são como pedras preciosas, e sua inundação de comentários sagazes e graciosos recebem abundante enaltecimento da parte de Sri Hari. Eles também encantam cada um de nós e satisfazem todos os nossos desejos. Texto 123. O que se pode dizer de sua contínua boa fortuna? Desde a infância, ele se absorve tão completamente no gosto de servir os pés de lótus de seu mestre que os tolos chamam-no de louco. Texto 124. Vede só quão mirífica é sua grande avidez por sempre se render aos pés de lótus do Sr. Madhava. Ele até mesmo absteve-se dos atributos corpóreos normais de um nascimento humano, e, em vez disso, assumiu um corpo transcendental muito semelhante ao corpo de Sri Hari. Texto 125. O corpo de Uddhava é mais belo até mesmo do que o corpo de Sri Pradyumna, e Uddhava é mais querido a Krishna até mesmo do que lhe é Pradyumna. Quando decorado por joias, colares de pérola, vestes amarelas de seda, guirlandas de flores silvestres, brincos em formato de mácara e outros ornamentos, Uddhava deleita-nos e confundimo-lo com o próprio filho de Devaki. Ninguém atrai os corações dos devotos de Krishna mais do que Uddhava. Texto 126. Shri Parikshit disse: Querida mãe, após ouvir estas e outras elevadas glórias de Uddhava, um eufórico Narada Muni ficou ávido por ir até a casa de Uddhava. Texto 127. Exibindo vários sintomas de êxtase, Narada colocou-se de pé, pronto para partir àquele destino. Notando isso, o rei Ugrasena dirigiu-lhe a palavra. Texto 128. Shriman Ugrasena disse a Narada: Meu senhor, é dito que sem a ordem de Krishna, Uddhava jamais deixa a presença do Senhor Krishna sequer por um momento. Texto 129. Em contraste, a despeito de eu implorar pela oportunidade de ficar na companhia de Krishna, jamais obtive essa bênção. Sou privado dessa realização devido à minha degradada ocupação de proteger o reino. Texto 130. Deleito-me apenas em uma verdadeira honra, poder cumprir as ordens de Krishna. A falsa honra que ele demonstra a mim, todavia, simplesmente me atormenta e faz com que me sinta enganado. Texto 131. Nenhum outro devoto do Senhor é enganado desta maneira. Entretanto, no que diz respeito a Uddhava, ele desfruta da mais grandessíssima felicidade. Abençoado com o privilégio de sempre estar ao lado de Krishna, ele jamais é privado da companhia de Krishna. Texto 132. Portanto, por favor, ide rapidamente até Uddhava e transmite-lhe esta mensagem nossa. O horário estabelecido hoje para a vinda ao salão de assembleia já passou. Bondosamente trazei Krishna e agraciai a assembleia com a presença de nosso mestre.